Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia de louvor e adoração ao nosso Rei, ao nosso Jesus. Que você possa estar ligado aí, de onde você estiver assistindo, da sua casa, do seu trabalho, de onde for. Que você possa estar com o coração inclinado ao Rei dos Reis, porque essa noite será uma noite diferente na nossa vida. Ele quer falar algo novo, através dos louvores, através da palavra. E que você possa receber aquilo que Deus tem preparado para você durante esses dias. Amém, queridos? Que você possa estar fechando seus olhos agora, que nós estejamos orando a Ele, pedindo para que Ele fale aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui mais uma vez. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. O Senhor tem nos feito ver o quão dependentes somos de Ti, Jesus. O quanto o Senhor é amoroso, misericordioso e bondoso para com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que tem feito. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado ferramentas para estarmos, mesmo distantes, unidos, ó Pai, cultuando ao Senhor e louvando ao Seu nome. Seu Espírito Santo tem liberdade nesse lugar, então faça da maneira que o Senhor quiser aqui, Senhor, em cada lar, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor está presente também, Jesus. Muito obrigado, continua cuidando de nós. O Senhor é o dono desse culto, o Senhor é o dono dessa adoração. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor em Romanos 3, versículos 23 e 24, diz assim: porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós somos justificados pela graça de Jesus, por isso nós somos felizes, nós somos alegres. Então eu quero te convidar a inclinar seu coração, a pôr para fora toda a alegria que o Senhor nos dá, e que você possa cantar essa canção aí do seu lar, da sua casa, como se você estivesse aqui no templo, com bastante alegria, com bastante amor no coração. Louve a Ele, adora a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Bastante animados aí, em nome de Jesus, vamos louvar. Cante assim: não é pelo nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de Ti. E certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Louve Ele, diga. E não é pelo
Como é bom louvar o Senhor, como é bom estarmos alegres na presença dEle, aqui unidos através da internet, através dessa ferramenta que o Senhor nos dá. E nesse momento você tem a oportunidade de dizimar e ofertar ao nosso Deus através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Também através desse QR Code você pode deixar seus pedidos de oração, as decisões, se comunicar com a nossa igreja. Então você fique à vontade a usar esse QR Code, e que você possa também inclinar o seu coração, Senhor, nesse momento, que você possa fechar os seus olhos e dizer: Santo Espírito, tens liberdade na minha vida. Santo Espírito, tem liberdade no meu lar. Santo Espírito, tem liberdade aqui onde eu estou. Tem liberdade, Senhor. Que você possa abrir o seu coração nesse momento e cantar essa canção junto conosco. Amém. Jesus, estamos aqui. O Senhor é merecedor do nosso louvor.
presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença, Deus. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é o Senhor nesse lugar. Vamos provar a tua glória e bondade. Jesus, grande és tu, eterno Deus, morreu só por me amar. Quão grande és tu, eterno Deus, morreu só por me amar, sendo quem sou, se entregou pro seu amor. Gratos somos, gratos sou. Sendo quem eu sou, se entregou pro seu amor. Grato sou. Entronizado és aqui, e não há nada que eu queira mais que a ti. Santo és, santo és. Os 24 já se prostram ante a ti. A tua noiva está pronta hoje aqui. Vem reinar, vem reinar. O quão grande és tu, eterno Deus, morreu só por me amar. O quão grande és tu,
entronizado és aqui. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Fique agora com o vídeo. Deus abençoe a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Fala aí pessoal, beleza? Está disponível em todas as plataformas digitais as nossas canções Eterno Deus e Erguemos Nossa Voz. Apple Music, Deezer, Spotify e YouTube. Ouça e compartilhe muito, semeie essas canções na vida de alguém. Domingo, live ao vivo, no nosso canal do YouTube. É só você colocar lá PIB em Vila Margarida. O nosso culto da manhã, às 9 horas, às 10h30. Culto da noite, 19h30, às 21 horas. Você pode compartilhar o link do culto via WhatsApp, via redes sociais. Eu quero convidar você a compartilhar as fotos da sua família reunida. E vai ser uma grande bênção. Segunda-feira, sala virtual. Vamos conversar? Às 20 horas. Você instala o aplicativo Hangouts Meeting em seu celular e você pode também acessar através do seu notebook ou através desse link que vai ser enviado com um limite máximo de 100 participantes. Toda segunda-feira, um tema relevante, um cuidado pastoral para que a gente possa continuar mantendo contato. Na terça-feira, na sala virtual, temos o encontro do Colegiado Pastoral, às 20 horas. É uma reunião online de cuidado, de intercessão e de alinhamento sobre os próximos passos de avanço da nossa igreja. Quarta-feira, mais uma vez, no nosso canal do YouTube, você vai seguir os mesmos passos do culto de domingo, de manhã e à noite, compartilhando o link, tirando fotos, marcando a igreja nas redes sociais e demonstrando que a igreja continua mais unida do que nunca. E aí, crianças, tudo bem? Vim aqui convidar vocês para participar do nosso encontro virtual. Pede a mamãe e o papai o celular emprestado. Vai ser nessa quinta-feira, 8 horas da noite. Espero por vocês. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Fiel, dízimos e ofertas. Você pode estar utilizando os seguintes canais: Banco Itaú para depósitos ou transferências. Agência 0945, conta corrente 54247, dígito 0, CNPJ 28455-657, 1000 ao contrário, 62, ou acessando o site da igreja www.ibvila.org, a aba Doações. Lá também você encontra o link para doar diretamente através do aplicativo, ou ainda no próprio aplicativo você encontra a seção Contribuições. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que não desanimemos da nossa fidelidade. Tchau, tchau. Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos aqui para mais um culto, mais uma oportunidade de adoração ao Senhor, dando sequência nos estudos de Atos, nessa nossa conferência interna e conferência da Primeira Igreja Batista em Vila Margarida, que com certeza vai alcançar a muitas pessoas. Nós estamos aqui porque cremos que o Espírito Santo de Deus tem falado ao coração da liderança dessa igreja e também de outros pastores em muitos lugares do mundo, para que continue fazendo aquilo que foi iniciado em Atos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao versículo 31, para nós podermos ler a palavra do Senhor para começar a nossa meditação. Vamos lá? Atos, capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 41. Amém. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim:
Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: o que havemos de fazer? Pedro então respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado e voltar-se para Deus e ser batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenham sido chamados pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês, até para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditavam na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. Amém? Vamos orar? Eu peço que você agora, nesse momento onde você está, levante a sua Bíblia, também o seu telefone, ou tablet, ou qualquer aparelho que você use para acessar a internet. Que você levante esse aparelho, representa agora a sua Bíblia, a palavra do Senhor, ponha ela sobre a sua cabeça e vamos pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de ler a Tua Palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos nesse país, Senhor Deus, sabendo, Senhor Deus, que em muitos outros lugares essa palavra é proibida, Senhor Deus, de ser citada, de ser transmitida, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, nos fazendo entender a Sua vontade, e que faça, Senhor Deus, a nossa mente mudar, Senhor Deus, de forma que a gente deseje profundamente, Senhor Deus, alcançar pessoas que não conhecem ao Senhor, ou então, Senhor, transmitir a mensagem de forma, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa converter corações de pais e filhos, ó Pai, e assim sucessivamente. Peço que o Senhor esteja com cada um que está no seu lar nesse momento, ouvindo essa palavra. Abra os nossos corações e nos faça ver, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, as maravilhas contidas na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? É muito bom poder estar louvando ao Senhor, também engrandecendo o seu nome e poder meditar nessa palavra. Hoje nós estamos no terceiro capítulo dessa história, né? Terceiro capítulo dessa nossa conferência, tendo em vista que pastor Edgar e pastor Henrique já fizeram as suas considerações anteriores. Nós estamos aqui para poder transmitir aqui acerca desses versículos que vêm em decorrência a pregação de Pedro para aqueles irmãos que estavam ali naquele local. A palavra do Senhor diz que a autoridade que foi dada a Pedro pelo Espírito Santo foi tão grande que fez com que ele agisse de uma forma especial, diferenciada, com autoridade e intrepidez. Ali ele pregava o Evangelho, falando acerca do que Jesus tinha feito na vida dele como prova e testemunho vivo, e também do avanço da igreja naquele período. Ora, a igreja nesse momento, ela se dá por conta aqui do período da história, né? 60 anos aproximadamente, 60 anos após a ascensão de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. O livro de Atos, o livro de Atos, ele conta aproximadamente 30 anos de história, 30 anos de relatos onde Lucas descreve algumas intercorrências de Cristo já ressurreto ali no meio do povo, no meio daquelas pessoas, para os apóstolos, fazendo algumas considerações, inclusive do Pentecostes, onde os apóstolos e as pessoas deveriam estar reunidas, aguardando ali algo especial que Deus tinha prometido para eles, algo especial que Jesus tinha prometido para eles. Olha que interessante. A pergunta que aquele povo fez em decorrência da sua pregação não foi uma pergunta comum. E talvez você também tenha alguma pergunta. E talvez você faça uma reflexão e ao fim dessa mensagem você também tenha uma pergunta. E a pergunta desse texto, que é uma pergunta-chave para esse momento, é: irmãos, que devemos fazer?
A palavra de Pedro foi pregada e o Espírito Santo, trabalhando conjuntamente ali com aquele homem que se colocou à disposição, tocou no coração daquelas pessoas e eles ficaram constrangidos, ficaram contagiados com aquela palavra. Aquela palavra entrou no seu coração e trouxe para eles um constrangimento santo. Olha só que interessante. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Eles não estavam ouvindo apenas uma pessoa eloquente, uma pessoa que tinha um conteúdo, algo diferente, mas ele estava transmitindo a palavra de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e por isso aquelas pessoas ficaram presas com atenção ali total para aquela mensagem. Não foi uma mensagem normal, uma mensagem comum, foi uma mensagem do céu, uma mensagem do plano de salvação, uma mensagem espiritual que tocou profundamente o coração daqueles homens e mulheres que estavam ali no meio daquela multidão. Ora, um grupo muito grande, muito maior do que esses 3.000 que a Bíblia menciona, estavam ali com certeza. Eu quero que você nesse momento reflita. Muitas das vezes quando nós estamos reunidos no templo e o pastor faz uma pregação, apresenta a palavra do Senhor, apresenta o plano de salvação, algumas pessoas tomam decisão por Cristo, algumas não. Elas estão no meio da multidão, estão no meio do grupo, estão no meio do povo, mas não tomaram decisão, não decidiram no seu coração abandonar o pecado, abandonar aquelas coisas que agradam a sua carne. E aqui a gente traz essa questão da renúncia, a questão do arrependimento, uma vez que Pedro estava falando com altivez, com clareza: olha, arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus. Essa é uma pergunta determinante para aquele grupo de pessoas, determinante porque em jogo estava a eternidade. O que devemos fazer? Obviamente, isso foi uma obra significativa do Espírito Santo. A grande multidão, ouvindo Pedro, ficou profundamente comovida com a ousadia da proclamação da verdade. Eles perguntaram a Pedro o que deveriam fazer. Pedro convida a multidão a vir a Jesus. Então Pedro lhes disse: arrependei-vos cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e seus filhos e para todos aqueles que estão longe, quanto o Senhor Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testemunhou e exortou-os, dizendo: sejam salvos dessa geração perversa. Irmãos, eu quero dizer para você que aqui nesse texto específico, ele fala de pessoas que estão perto e fala de pessoas que estão longe. Muitas das pessoas que estavam ali para a festa de Pentecostes eram de lugares distantes, provavelmente de províncias vizinhas, né, de lugares diferentes. Como a gente conhece algumas festividades que acontecem na nossa cidade, muitas das vezes vem gente de longe para ver um determinado cantor, ou um determinado, uma programação, alguma coisa diferente. E não é diferente naquela época, é dessa forma que acontecia. Algumas pessoas estavam ali por causa da comida, algumas pessoas estavam ali por causa dos eventos, né, religiosos, do preceito judaico, mas Pedro estava ali com um fim, um propósito diferente. Ele estava ali para aquela multidão para apresentar algo que eles não esperavam. Eles não esperavam que iam ouvir uma mensagem tão poderosa, capaz de impactar as suas mentes e seus corações. Olha só que interessante. Quando o texto fala de pessoas que estão longe, quanto o Senhor Deus os chamar, ele não está falando apenas de pessoas longe de uma forma geográfica. É claro que naquele momento existiam umas pessoas e talvez eles não tivessem essa compreensão. Mas eu quero dizer para mim e para você aqui que nós fomos alcançados por esse mover, por essa ação, por essa palavra também. Quando ele fala pessoas de longe, ele está falando de pessoas que ainda iriam nascer. Talvez ele nem tivesse a noção disso, mas o Espírito Santo já revelava que lá na frente, no futuro, pessoas que iam nascer também iam poder conhecer o Evangelho e poder se aproximar de Deus. Aquelas pessoas estavam preocupadas porque Jesus tinha sido crucificado e a perseguição ainda era algo muito forte naquele momento. Mas ao contrário do que talvez eles estivessem pensando, aquela mensagem transformadora não os expulsou para longe, não os levou para longe, pelo contrário, os trouxe para perto. 3.000 almas.
Pedro claramente exortou, respondendo a eles: sejam salvos. Ser salvos das cadeias do pecado, para a salvação eterna, ser salvos dos nossos desejos pecaminosos. Nós estamos precisando, todos os dias, buscar a direção do Senhor, porque a nossa carne é tendenciosa, ela inclina para o que é ruim, inclina para o que é mal, e nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, por favor, fale ao meu coração, me ajude a entender de que forma eu posso ser melhor, de que forma eu posso fazer algo novo, de que forma eu posso agradar o teu coração no lugar onde o Senhor estabeleceu para eu estar. Ser salvo das cadeias do pecado. Deus tem o desejo de que você seja salvo. Deus deseja que todos sejam salvos. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo, Ele tem essa capacidade. Da mesma forma que somente Pedro não teria condições de trazer uma mensagem que transformasse a vida de 3.000 homens, 3.000 almas. O Espírito Santo tem capacidade de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor e pedir: Senhor, usa a minha vida. É errado pensar que Pedro não ofereceu nenhum tipo de convite ou desafio para aquelas pessoas. Atos 2,40 diz o seguinte: e com muitas outras palavras, ele testemunhou e exortou, dizendo: sejam salvos dessa geração perversa. Pedro claramente exortou, respondeu e convidou os seus ouvintes a serem salvos. É o que está acontecendo agora nesse momento. Talvez você esteja aí na sua casa, esteja ouvindo essa mensagem. Olha, a mensagem do Senhor para a sua vida é que você seja salvo, que você se arrependa dos seus pecados, que você se volte para o Senhor, o único Deus, o Deus verdadeiro. Olha, é muito importante que você se atente para essa palavra. Perceba o que está acontecendo à volta. É necessário que você faça uma reflexão das coisas que estão acontecendo. Hoje nós estamos, amanhã podemos não estar mais. Isso não é uma ameaça, isso é um momento de reflexão. A nossa vida é como um vento que passa, uma fumaça, é uma nuvenzinha que passa. A gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode desse momento. A resposta à multidão também nos ajuda a colocar em perspectiva aos eventos daquele dia de Pentecoste. O exercício do dom de línguas não produziu nada nos ouvintes, excesso, espanto e zombaria. E até esse ponto eu gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte: naquele momento, quando o Espírito Santo tomou as pessoas, aquelas pessoas que estavam em volta não compreenderam o que estava acontecendo. Uns estavam falando em línguas e aquele evento não trouxe para elas compreensão. Mas quando Pedro ministrou a palavra, quando Pedro ministrou o seu testemunho, trouxe exortação, aquelas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de uma forma diferenciada. No primeiro momento eles estavam vendo e não estavam percebendo, mas quando a palavra foi direcionada a cada um, da forma que Deus faz, eles se entristeceram, eles ficaram abatidos com a sua condição, eles olharam para dentro de si e viram suas condições. Precisava haver uma mudança. Esse era o trabalho que Deus realmente queria realizar. Compungir-se é muito mais do que ficar apenas lamentando de ter feito algo errado. Compungir-se ou entristecer-se é o arrepender-se, é olhar para dentro de si e ver: olha, eu preciso de uma mudança completa, eu preciso de algo mais do que apenas me entristecer por ter feito algo errado. Arrependimento causa uma mudança no curso da vida da pessoa. Arrependimento causa uma mudança na vida das pessoas com quem essa pessoa vive, porque o seu testemunho passa a testificar daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. Pedro tinha uma experiência anterior. Vocês vão lembrar quando Jesus estava por ser preso e os soldados vieram prender Jesus. Pedro sacou da sua espada e arrancou a orelha de um soldado. Olha só que interessante. Pedro era muito corajoso, mas ele usava a sua coragem para outros fins. Tanto que no momento em que ele foi interrogado acerca do Messias e ele o negou, ele teve medo. Mas ao mesmo tempo, aquele homem forte, aquele homem rude, ele tinha uma sensibilidade. Quando
Nesse momento, ele saca da espada e corta a orelha do soldado. Isso se encontra em João 18:10. Foi um desastre, mas Jesus tremendamente contornou aquela situação, pegou a orelha daquele soldado e curou aquele homem, colocou a sua orelha naquele lugar. Eu quero dizer para você que se em algum momento você desejou no seu coração defender a sua fé de uma forma errada, você peça ao Senhor, porque o Espírito Santo vai te falar exatamente como você deve fazer. Ele vai dizer exatamente como você deve falar. E isso vai mudar a história, isso vai mudar a relação entre você e o próximo, isso vai mudar a relação entre você e o seu Deus, porque você vai estar dando ouvidos a Ele, você vai estar fazendo com que aquilo que você vai fazer vai ser potencializado pelo Espírito Santo. Quando Pedro cortou a orelha daquele homem, talvez trazendo para um contexto assim de espiritual, eu quero dizer para você, talvez ele estivesse tirando com aquela atitude a possibilidade daquele homem ouvir quem era o Mestre, quem era Cristo. Mas de uma forma extraordinária, Jesus fez aquele milagre acontecer. Isso trouxe um espanto, um constrangimento para aquele soldado também. Olha só, nesse momento, a palavra, quando descreve isso, mostra a humanidade de Pedro. E quer dizer para mim, quer dizer para você, que eu não sou diferente dele, que você não é diferente dele, que eu não sou diferente de você. Diante dos olhos do Senhor nós somos iguais. E por causa do pecado que aconteceu lá atrás, a nossa humanidade, ela é tendenciosa, como eu já disse, inclinada para as coisas que são ruins. Mesmo que lá no íntimo a gente tenha o desejo de fazer a coisa certa, se não for orientada pelo Senhor, se não for orientada pelo Espírito Santo, aquilo pode trazer consequências catastróficas para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Arrependei-vos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Hebreus 4:12. Sabe o que esse texto quer dizer para mim e para você agora, para poder a gente entender o que aconteceu com Pedro? Quando Pedro empunhou a espada que era a palavra, quando Pedro empunhou outra espada que não era aquela que trazia morte, mas quando ele empunhou a espada que trazia vida, 3.000 pessoas puderam ouvir a palavra do Senhor. 3.000 pessoas foram comovidas pelo Senhor. O Espírito Santo convenceu aquelas pessoas do pecado, convenceu elas do juízo e convenceu elas da justiça. O Senhor quer que eu e você tome posse dessa palavra, empunhe a espada da palavra e pregue como Pedro pregou. Peça ao Senhor: Senhor, encha-me do teu Espírito Santo, me dê capacidade para me transmitir essa mensagem da forma que é a mensagem certa, da maneira correta de transmitir, não do meu jeito, mas do seu jeito. Arrependei-vos e buscai ao Senhor para que Ele faça na sua vida aquilo que precisa ser feito. O arrependimento, ele vem seguido de algo muito importante. Aquelas pessoas, elas mudaram as suas atitudes. Aquelas pessoas mudaram o seu comportamento. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 12:2. E não sedes conformados com esse mundo, e sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pedro experimentou essa mudança de mente. Pedro precisou passar por alguns processos na vida dele, como eu passei, como você passou e talvez esteja passando. Olha, eu quero dizer para você que muitas das vezes nós vamos chorar amargamente, mas quando nós nos arrependemos dos nossos atos e nos voltamos para o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que é tristeza e Ele sabe o que é arrependimento. Eu posso simplesmente estar triste por ter feito algo errado, mas arrependido é algo muito diferente, é algo extraordinário, que causa mudança, que faz a mão de Deus se mover em nosso favor. Arrepender-se é uma palavra tão dura na boca de muitos pregadores e nos ouvidos de muitos ouvintes, mas é um aspecto essencial para o Evangelho. O arrependimento foi corretamente chamado de a primeira palavra do Evangelho.
Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento. As igrejas podem estar cheias de pessoas, mas de pessoas arrependidas, só o Senhor sabe. Você precisa fazer um exame introspectivo, uma autoanálise, para perceber se as suas atitudes têm revelado Cristo ressurreto, se as suas atitudes têm levado o Evangelho de uma forma poderosa, se pessoas estão sendo convertidas pela ação do Espírito Santo através dos seus atos, das suas atitudes. O Senhor, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida. É um apelo do Espírito Santo para você nesse momento. Olha, se entregue ao Senhor, corrija o seu caminho, busque ao Senhor. Eu tenho certeza de que Ele fará coisas grandes e maravilhosas na tua vida. Olha só o que diz em 1 Reis, o profeta Elias foi chamar o rei Acabe ao arrependimento e ao povo também. Naquele período, o rei Acabe estava distante dos propósitos do Senhor, e por causa de uma rainha com quem ele tinha se casado, ele buscava agradar aquela rainha, adorando ao seu Deus. E Elias chamou o rei daquela nação ao arrependimento, chamou o povo ao arrependimento, chamou a atenção. Essa era a função daquele profeta. Quando João Batista pregou, ele disse: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Quando Jesus começou a pregar, disse: arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. E agora, nesse contexto, Pedro começou a pregar sobre o arrependimento. O arrependimento nunca vai ficar fora de moda. O arrependimento é a ferramenta que Deus usa para transformar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos entender que o arrependimento é algo espiritual, o arrependimento é algo extraordinário, é a ferramenta que Deus quer usar para que a gente possa entender algo mais daquilo que o Senhor tem para mim e para você. O arrependimento nunca deve ser pensado como algo que devemos fazer antes de podermos voltar para Deus. O arrependimento descreve o que é chegar a Deus. Você não pode se voltar para Deus sem se afastar das coisas erradas que fazia antes. Não existe essa possibilidade. Não existe um jeitinho carioca, um jeitinho brasileiro de fazer isso. Um dia todos nós vamos prestar contas ao Senhor. E aí, mostre-me tuas mãos, o que é que tens aí nas suas mãos? Olha, tem uma música antiga que falava: cuidado o olhinho com o que vê, cuidado pezinho aonde pisa, o Salvador do céu está olhando para você. É uma mensagem muito simples, uma canção usada para ensinar crianças, mas que ela traz uma verdade eterna, que você e qualquer pessoa precisa se atentar. O nosso Senhor não cochila, Ele não dorme, e ao mesmo tempo que Ele é 100% amor, Ele é também 100% justiça. E no dia que a prestação de contas chegar, nós teremos que prestar contas ao Senhor de todos os nossos atos. A palavra para mim e para você é arrependimento. Sem arrependimento não tem conversão, e sem a conversão nós não podemos ver ao Senhor, nós não podemos ver a glória do Senhor acontecer na nossa vida. Nesse sentido, arrepender-se é muito mais do que uma palavra de grande esperança. Você não precisa continuar do jeito que está seguindo, você pode buscar ao Senhor de uma forma diferente. Se você se arrepende, se você confessa os seus pecados, com certeza você vai viver coisas extraordinárias do céu na sua vida. Você vai saber o que é ser usado pelo Espírito Santo. Quando você menos esperar, você vai estar num lugar e você vai estar evangelizando alguém, e você não tinha planejado fazer isso, mas o Espírito Santo te impulsiona a fazer isso. Vai ser na fila de um caixa, vai ser no banco de um ônibus, vai ser dentro de um trem, dentro de um metrô, numa caminhada, onde você estiver, no seu trabalho, no horário do lanche. Naturalmente, de uma forma extraordinária, o Senhor vai usar a sua vida. Aquilo que começou a ser feito lá atrás não parou de acontecer. O livro de Atos, ele também é conhecido como um livro que não parou de ser escrito. E eu quero falar também a respeito disso, né?
O livro de Atos, ele tem esse nome e é chamado também de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo startou a sua ação no meio dos homens arrependidos, dos homens que se consagraram, dos homens que buscaram a sua face, e ele não parou de ser escrito. Eu e você estamos vivendo a ação do Espírito Santo nessa trajetória especial, onde Deus iniciou no dia em que nós nascemos e lá no dia em que nós iremos morrer. Esse trecho de vida que nós temos, Deus nos deu para viver o extraordinário. Deus nos deu para conhecer e ter um relacionamento com Ele. Deus nos deu para fazer parte do processo e fazer com que pessoas conheçam o Senhor através do Evangelho poderoso da salvação, que transmita o arrependimento. Charles Spurgeon disse o seguinte: a graça antiquada do arrependimento não deve ser dispensada. Deve haver tristeza pelo pecado, deve haver um coração partido e contrito. Deus não desprezará isso, mas uma conversão que não produz esse resultado, Deus não aceitará como genuíno. Você pode estar no meio de uma congregação muito grande, você pode estar participando das atividades de uma igreja, você pode ter uma Bíblia, você pode dizer para as pessoas que é um cristão, que você frequenta, é um frequentador da igreja, mas se você não tiver vivido o arrependimento, Deus não aceitou essa conversão. Você está vivendo algo mentiroso, você não está vivendo a verdade. O Espírito Santo não vai usar você, por mais eloquente que você seja, por mais conhecimento que você tenha da palavra, se você não passou pelo processo do arrependimento, se você não foi tocado pelo Espírito Santo, se você não se submete a essa autoridade, você não conheceu a Cristo, você não é usado pelo Espírito Santo. Você está sendo convidado nesse momento a viver esse extraordinário, algo que Deus quer fazer na sua vida e na vida de outras pessoas através da sua vida. Eu preciso entender isso cada vez mais, e você precisa entender isso cada vez mais. Mas isso é possível à medida que nós nos submetemos à voz do Espírito Santo. Isso é possível à medida que eu me relaciono mais com o nosso Deus. Isso é possível quando eu me permito ser usado por Ele e não me calo e não me vergonho em falar para uma pessoa que eu não conheço do que Deus fez na minha vida, do que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. É isso que o Espírito Santo faz. O livro de Atos não parou de ser escrito, ele continua comigo e continua com você. O livro de Atos continua sendo escrito, meu irmão, minha irmã, onde você estiver. Deus quer usar você para fazer coisas extraordinárias. Então, aqueles que receberam a sua palavra de bom grado foram batizados. Naquele dia, cerca de 3.000 almas foram acrescentadas a eles. Cerca de 3.000 almas, irmãos, cerca de 3.000 almas. Tinham 120 pessoas comprometidas com o Senhor, 120 pessoas que foram contadas como sendo salvas. E quando aquela palavra foi pregada de forma extraordinária, 3.000 pessoas se converteram. Consegue imaginar todos os rios daquela região? Consegue imaginar todos os tanques, todas as piscinas que estavam ali sendo usadas para batizar essas pessoas? Um pastor me disse uma vez, eu guardei no meu coração, que o batistério da igreja é o termômetro da igreja. Se o batistério está agitando a água, porque o Espírito Santo está trabalhando através daquelas pessoas que estão ali. E graças a Deus nós temos visto muitas pessoas buscando o ser batizadas. Inclusive, algumas pessoas têm feito contato pedindo batismo. Olha só que interessante. As pessoas estão ouvindo, elas estão sedentas, o Espírito Santo tem falado. Homens e mulheres comprometidos com o Evangelho têm assumido a direção dos púlpitos e têm pregado o arrependimento e têm pregado essa mensagem de verdade, e pessoas têm se voltado para o Senhor e elas não têm se importado com o que os outros vão dizer, porque elas estão se importando com o que o Senhor vai dizer a respeito delas. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, irmãos, naquele período onde a perseguição era ferrenha. Eles não se preocuparam em ser perseguidos, eles se preocuparam em
se arrepender, eles se preocuparam em ouvir aquela palavra, e isso mudou a história da vida daquelas pessoas. Como eu falei, quando eles saíram dali e foram todos para as suas casas, eles foram transmitindo o amor do Senhor, eles foram transmitindo essa mensagem. Pessoas que eram de cidades vizinhas, pessoas que eram de estados vizinhos. Olha, o evangelho foi pregado de uma forma extraordinária, porque cada um daqueles se tornou um missionário, cada uma daquelas pessoas saiu pregando o evangelho, porque a sua vida foi transformada. Eles sentiram isso, eles viveram isso, e não tem como você não dizer daquilo que você viveu. A sua experiência, ela é suficiente para que outras pessoas ouçam e saibam que Deus pode mudar a vida de alguém. Aqueles que receberam a sua palavra de bom grado foram batizados. Aqueles que creram em Jesus naquele dia fizeram isso de bom grado. Mesmo fazendo uma declaração dramática do batismo, eles não teriam se submetido ao batismo a menos que tivessem total convencimento de que Jesus era de sua grande necessidade. Não haveria batismo se eles não entendessem que era necessário se arrepender. Não haveria batismo se eles não dessem crédito a essa palavra. Não haveria batismo se eles não tivessem aberto o seu coração para o Senhor, para o Espírito Santo agir nas suas vidas. O Espírito Santo, vou dizer para vocês, ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele vem de uma forma doce, ele vem de uma forma amável dizer para você: olha, você precisa se arrepender. E eu tenho certeza que aí onde você está, o Espírito Santo está te incomodando a se arrepender de algo. Se arrependa, se submeta à voz do Espírito Santo, porque ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele vai dizer para você: olha, existe amor por você, existe um plano redentor para a sua vida, existe um plano eterno para a sua vida, e você precisa entender isso. O livro de Atos não acabou de ser escrito. Estamos vivendo a continuação desse movimento. Eu e você fomos chamados para levar adiante a mensagem poderosa do Evangelho, que começa com arrependimento e termina com a salvação e a vida eterna. O Senhor, Ele tem falado de uma forma direta ao seu coração. Talvez alguém ou uma canção que você já tenha ouvido tenha tocado o seu coração. O Espírito Santo, ele tem tentado arrebanhar você de alguma forma. E hoje, a exemplo do que aconteceu com Pedro naquela pregação, eu também te convido ao arrependimento, a um constrangimento santo, extraordinário, que causa mudança na vida das pessoas. Todas essas mensagens que estão sendo pregadas, hoje, como tendo sido a terceira dessa série de mensagens a respeito de Atos, todas elas convidam você a um relacionamento com o Senhor. Então eu quero que você entenda que todo o nosso esforço, e nós nos empenhamos para isso, é para que você tenha um encontro com o Senhor e viva uma experiência única com Ele, e que você se relacione com Ele, que você tenha dele a salvação, que você seja usado pelo Espírito Santo e seja completo, porque nós, seres humanos, só somos completos quando estamos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo falta alguma coisa, nós não estamos completos. Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora, nesse momento. Vamos orar, pedindo a Deus pela sua vida. E se você sentiu o desejo no coração de entregar a sua vida ao Senhor, faça essa oração comigo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Agora, Senhor Deus, eu peço, Pai, que o Senhor toque no coração dessas pessoas que sentiram o desejo, Pai, de arrepender-se dos seus pecados, que sentiram, Senhor Deus, o desejo de se submeter ao Senhor e de fazer parte do seu processo, Senhor, aqui nessa terra. Senhor Deus, do seu projeto redentor, do seu projeto de salvação, Senhor Deus, de regeneração, Senhor Deus, do homem pecador, Senhor Deus, trazendo ele para o relacionamento direto contigo.
Peço, Pai, que o Senhor esteja com esse que está perto, mas também esteja com aquele que está longe, assim como a Tua palavra usou esse termo, Senhor, não apenas longe geograficamente, mas longe do tempo que nós estamos aqui. Senhor Deus, alcança a cada um, Senhor Deus, de forma extraordinária. Peço, Pai, por essa pessoa, por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por essa jovem que tomou decisão por Ti, Senhor. Senhor Deus, escreve o seu nome no livro da vida. Senhor Deus, traz para essa pessoa contentamento, traz para essa pessoa alegria, enche-a, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, use-a, Senhor Deus, de uma forma poderosa, Senhor Deus, para que ela se sinta completa, para que ela se sinta feliz. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem colocado nos nossos corações o desejo de pregar a Tua palavra. Senhor Deus, que a cada dia, Senhor Deus, nós sejamos desafiados a pregar mais vezes sobre a Tua palavra. Senhor Deus, que a gente sinta, Senhor Deus, no nosso coração, cada dia mais vontade de falar, Senhor Deus, do que o Senhor fez nas nossas vidas. Alcança, Senhor Deus, cada lar, cada família, cada casamento, cada filho, cada filha, Senhor Deus, os seus parentes. Senhor Deus, alcança cada um. Senhor Deus, eu faço esse pedido porque eu creio no Senhor, creio na Tua palavra e sei que o Espírito Santo fala em tempo e fora de tempo. Senhor Deus, nós devemos, ó Pai, ser seguidores do Senhor, ser imitadores do Senhor e fazer a Sua vontade. Faço isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no nosso vídeo tem uma descrição aqui em QR Code e nós temos ali uma ficha de decisão, onde a pessoa que tomou decisão por Cristo pode preencher, mandar a sua mensagem, colocar ali as suas considerações, será bem-vinda. Certamente alguém da nossa igreja vai fazer contato com você. Também temos aqui no QR Code a oportunidade da pessoa ofertar e dizimar, isso também é culto. Temos ali também a oportunidade, as nossas redes sociais. Então, se você puder entrar, fazer a sua inscrição, compartilhar o link, isso também vai nos ajudar a potencializar, a transmitir essa mensagem transformadora. Peço que você compartilhe essas oportunidades com as pessoas que não são crentes, com pessoas que estão afastadas, principalmente as pessoas que não são crentes, que elas tenham a oportunidade de se achegar e de tomar uma decisão por Cristo. Vamos orar? Senhor, que a Sua graça, Senhor Deus, seja sobre todos nós. Que a consolação do Espírito Santo alcance todos os cristãos comprometidos com o Senhor e com a Tua palavra. Senhor Deus, aqui em Itaguaí, no nosso estado do Rio de Janeiro e até os confins da terra. Senhor Deus, eu faço essa oração, Senhor Deus, crendo no Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.